Mas o tema dessa mensagem de hoje, que trata sobre o livro de Números, é: as pessoas erram. É para isso que o perdão existe. Mas a gente vai entender qual é a visão celestial do perdão. Como Deus vê o perdão. Como a palavra de Deus nos apresenta o perdão. Às vezes a gente tem uma visão muito rasa sobre o perdão. Eu conheço pessoas que acham que o perdão é algo para se viver errando e cometendo erros contra alguém desenfreadamente. Mas o perdão segundo Deus é um perdão que transforma. Quando Deus libera perdão para mim e para você, Ele transforma a mim e a você. Não é um perdão vazio. Não é um perdão que eu te dou quando você erra contra mim. Se alguém errar contra mim e me pedir perdão, o máximo que eu vou poder dizer é te perdoo. Só que aquilo não vai gerar nada na vida da pessoa. O perdão de Deus para nós gera algo na nossa vida. E a gente vai entender um pouco sobre isso na noite de hoje. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Números 21, do 4 ao 9. Antes de realizar a leitura, eu vou te dar aquela explicação que eu sempre dou sobre todos os livros. Bemidbar é a palavra hebraica para esse livro, que descreve esse livro, e não significa números. Bemidbar significa no deserto, porque boa parte do livro de Números é narrado na trajetória do povo pelo deserto, em busca da terra prometida. E, como eu sempre tenho falado para os irmãos, está até virando clichê essa explicação, Números é o nome grego do livro, é o número trazido pela Septuaginta, aquela versão do Antigo Testamento escrita por um grupo de 70 judeus, um pouco antes do período interbíblico, que viviam no cativeiro da Babilônia. Perfeito? Então vamos para a leitura. A palavra de Deus nos diz assim: Então os israelitas partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez a serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Glória a Deus. Pai, Senhor, a Bíblia é a tua palavra. O povo que está sentado diante de mim é o teu povo. Eu não digo, Senhor, que seja uma mensagem trazida simplesmente pelo meu coração, pela minha boca para estas pessoas, mas tem misericórdia de nós essa noite e nos fala aquilo que o Senhor quer que a gente ouça. Eu sei que eu já preparei esta mensagem, já elaborei algo, mas eu dou total liberdade ao teu Espírito para ministrar aos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir. Em nome de Jesus, haja com graça sobre nós e derrama daquilo que está no teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a pregação da palavra, ela não é simplesmente sobre aquilo que eu me disponho a falar para você. Ela não é um desejo que eu tenho no meu coração
dizer, não é algo que eu quero falar para você, ela é a mensagem de Deus para os nossos corações. Enquanto eu estou pregando, aquilo que eu estou falando para você, fala primeiro para mim. Fala para mim e para você, é uma mensagem que serve para nós. E dessa forma, a graça do Senhor ela age no nosso meio. De modo que o pregador é apenas um instrumento de Deus para comunicar a mensagem que lá na eternidade Ele já preparou de amor, de comunicação, de conexão entre você e Ele, entre eu e Ele. Então não espere nessa noite ouvir algo da minha parte, espere ouvir da parte de Deus. Homens erram, essa mensagem é sobre isso. Homens erram, homens falham, homens cometem equívocos, mas Deus é aquele que permanece soberano para sempre. E é por isso que Ele nos usa. Deus não desejaria usar um homem se ele fosse perfeito, porque um homem perfeito seria insuportável. A gente vê lá em Babel, os homens, quando eles estavam unidos, nem eram perfeitos, já causaram uma dor de cabeça danada para a Trindade, né? A Trindade até resolveu confundir aqueles homens, porque onde a humanidade chegaria? Onde iria a maldade no coração do homem? Não que Deus seria afetado por aquilo que aqueles homens fariam em Babel, mas o homem seria afetado. Então, nos deixar ser usados por Deus, eu me deixar como pregador da palavra ser usado por Deus, é a melhor maneira de eu evitar cometer erros, de eu evitar cometer um erro em relação a conduzir o teu coração, a tua alma a Deus, a uma conexão com Deus, a uma vida com Deus. A melhor mensagem para direcionar e guiar a tua vida não é a mensagem do pastor A, B ou C, do fulano de tal, do Beltrano, do Cicrano. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a melhor mensagem para a nossa vida. A palavra de Deus é a melhor profecia para a nossa vida. Agora voltando e me colocando aqui no texto em questão, a gente vem de uma caminhada onde começamos a leitura da palavra de Deus em Gênesis. Lá vemos que Deus chama o homem, cria um homem para um relacionamento com Ele. E o foco de Deus, ao criar o homem, é ter conexão com esse ser que Ele cria. O homem peca e se distancia de Deus. Então Deus realiza uma promessa de perdão. Através da promessa de perdão, vem a reconexão desse homem com Deus. Nós fomos reconectados. Então, mais uma vez, o homem ele é escravizado no Egito. O Egito simboliza para nós o mundo. O mundo é tudo que tem fora da presença de Deus. E Deus, em sua bondade infinita, em seu amor supremo, porque quando a gente fala, amados, do amor de Deus, o amor de Deus ele não é como o amor de um homem. O amor de Deus ele é um amor perfeito. E o que é um sentimento perfeito? É um sentimento diferente daquilo que eu e você podemos sentir. No amor de Deus, Ele não me ama pelo que eu faço por Ele. No amor de Deus, Ele não me ama pelas características que eu tenho. No amor de Deus, Ele não me ama por aquilo que eu posso entregar. O amor de Deus me ama porque ama. E simplesmente isso. O perdão e a graça de Deus estão sobre você porque estão. Só que nesse relacionamento há um posicionamento que eu preciso tomar para viver de maneira profunda aquilo que esse relacionamento propõe. Eu posso vir para a igreja, receber a graça, o amor e o perdão de Deus e ser simplesmente alguém que senta no banco da igreja e não ter a oportunidade de ministrar algo ao coração de um irmão ou ser um exemplo para a vida de alguém, porque eu não tenho compromisso com esse amor que me alcançou. Mas isso não muda o fato de que esse amor me alcançou. A palavra de Deus diz em João 3,16 que todo mundo, Deus amou todo mundo. Então até as pessoas que a gente vê adorando outros deuses aí fora, foram alcançadas pelo amor de Deus. Até as pessoas que a gente vê pecando, vivendo desenfreadamente, foram alcançadas pelo amor de Deus. Mas o amor de Deus não gerou efeito nenhum na vida delas. Assim como muitas pessoas vêm para a igreja, sentam nos bancos da igreja, e o amor de Deus não gera nada na vida delas, porque elas permanecem como estão, não permitem que isso gere alguma transformação. Em seu infinito amor e graça, Deus tira o povo do Egito, assim como Ele nos dá a oportunidade de sair da vida que a gente vive, quando entra
pelas portas da igreja, começa a ter conexão com a Bíblia, começa a aprender o que é oração, começa a aprender sobre o que é jejum, começa a aprender que há um Deus e que para viver a abundância de vida, para viver uma vida plena, eu preciso ter relacionamento com Ele. Assim que essa verdade entra na minha cabeça e eu começo a viver segundo essa verdade, as bênçãos de Deus começam a ser liberadas sobre a minha vida. Eu me arrependo, eu olho para o estilo de vida que eu vivia antes e falo, não, isso não serve mais para mim. Eu vi algo melhor e agora eu quero sentir aquele algo melhor na minha vida. Porque eu posso experimentar, é palpável, é tangível. Não é algo que está longe de mim, está tão próximo. A gente canta tanto, há um hino que eu amo e a gente canta na igreja. Deus está aqui, aleluia. Tão perto quanto o ar que eu respiro. Deus está mais próximo de nós nesse momento. E enquanto Ele tirou o povo do deserto, do Egito, para levar para o deserto, Ele estava tão próximo daquele povo. E hoje à noite Ele está tão próximo de nós. Quanto os nossos ossos estão na nossa pele. Só se você não quiser crer, você não vai sair daqui ciente dessa verdade, que Deus está sempre tão próximo de você. Ele está mais próximo de você do que a sua pele e dos seus ossos. E é por isso que você pode viver perdão e graça todos os dias. Você pode viver misericórdia todos os dias, porque esse Deus te ama, esse Deus me ama. E é um amor inexplicável. É um amor que eu não consigo compreender se eu tentar. Com todas as faculdades e intelectualidades humanas, eu não vou conseguir. Em Êxodo, a gente vê que Deus arranca o homem do Egito, para que o homem pare de se alimentar daquilo que é dessa terra e comece a se alimentar do pão que vem do céu, o próprio Jesus Cristo. Em Levítico, que é o último livro que a gente leu antes de chegar aqui em Números, e a gente estudou na série Vivendo a Bíblia, último episódio antes da Santa Ceia, a gente aprendeu que Deus deseja que você viva a santidade. Deus não deseja apenas ter um relacionamento com você em primeiro lugar. Deus não deseja apenas arrancar o pecado da sua vida em primeiro lugar. Deus deseja arrancar o pecado da sua vida. Primeiro Ele deseja ter um relacionamento com você, e Ele deseja arrancar o pecado da sua vida, para que você consiga receber a santidade na sua vida. Amém. E para eu receber a santidade, eu preciso ser perdoado. Hoje a gente vai falar sobre o perdão. Tem gente que acha que santidade é para alguns. Tem gente que acha que santidade é para o pastor. Deixa eu te contar um segredo, tanto o pastor, quanto o presbítero, quanto os diáconos, quanto os oficiais da igreja, eles passam pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades e são tentados pelo pecado como você. Todo homem, todo ser humano é tentado pelo pecado. Todo ser humano tem a oportunidade diante dos seus olhos de pecar, de cometer erros. Mas a minha decisão de viver em santidade com Deus é o que me mantém seguro de cometer pecados, de viver embaraçado com o pecado, de viver mergulhado no pecado. É um posicionamento que eu escolho ter diante de Deus, não diz respeito a algo diante dos homens. Às vezes a gente confunde e fica pensando, amados, a gente fica pensando que ter uma vida de santidade é exclusivo para alguns, porque a nossa mente é enganada com uma história ou com uma mentalidade de que vida de santidade é por um posicionamento na igreja, vida de santidade é por um cargo, vida de santidade é para quem ama a Deus. Independente de qual cargo você tem na igreja, independente do que você é, se você senta no banco, ou se você vem aqui para frente pregar, ou se você é uma pessoa que administra a igreja junto com o pastor na junta diaconal, ou se você é um presbítero que ajuda o pastor a cuidar da parte espiritual da igreja, vida de santidade é para quem ama a Deus. Eu amo a Deus e em primeiro lugar, porque eu amo a Deus, eu quero viver em santidade. E o povo aqui no livro de Números ainda não tinha compreendido isso. Deus tinha perdoado eles em Gênesis. Em Gênesis 12, Deus chama eles para um relacionamento através de Abraão, o pai dessa nação. O relacionamento se desenvolve ao Deus enviar Moisés para tirar esse povo do Egito. O relacionamento se desenvolve mais.
Ao Deus colocar algumas leis lá em Levítico, estatutos, para que esse povo consiga alcançar a santidade. Mas ainda a esse ponto, o povo ainda não tinha entendido que santidade é por amor a Deus. Santidade não é pelo que eu vou fazer amanhã. Imagina se eu quisesse viver santidade, porque semana que vem eu vou pregar de novo. Imagina, eu ia me ater à santidade para fazer. Aí quando chegasse uma semana que eu não ia pregar, eu ia cair no pecado. Eu ia enfiar o meu pé na jaca, porque essa semana eu não vou pregar, eu não preciso de santidade, né? Imagina, vida com Deus é sobre amor. O centro do relacionamento com Deus é o amor. Aleluia. E o livro de Números ele é marcado por 3 características, 3 questões centrais. O recenseamento, que é a contagem da população hebraica. Quando os hebreus saem do Egito, eles ainda não tinham feito uma contagem para saber quantos homens, quantas mulheres, quantas famílias. Então cada tribo aqui realiza a sua contagem. Para quem está assistindo o podcast, para quem está ouvindo o podcast, sabe que lá eu entro nos detalhes mais profundos. Então, a numerologia dessa contagem eu vou jogar no podcast, para a gente ganhar mais tempo aqui. Enfim, então há o recenseamento, a contagem de quantas pessoas cada tribo tinha, quantas famílias. Há a nuvem, para quem estava com saudade da nossa série Seguindo a Nuvem, é aqui em Números que essa história da nuvem surge, que essa história da nuvem aparece, porque aqui em Números Deus providencia uma nuvem para dar direção ao povo no meio do deserto. Porque esse povo estava vivendo o linear de receber a promessa de Deus na vida deles. Só que eles haviam se confundido naquele aspecto que eu acabei de apresentar há pouco. Eles achavam que viver santidade era até um certo ponto. Viver santidade eles não entendiam como relacionamento. Viver santidade eles entendiam como uma troca. Eu sou santo e Deus me dá. Eu vivo obediência e simplesmente por isso Deus me dá. Sabe por que a obediência te leva a receber? Porque a obediência agrada a Deus e nada mais do que isso. Não é uma troca. Você precisa viver obediência e santidade porque isso agrada a Deus. E Deus se agradando de você, Ele te dá tudo que você precisa. É igual quando a gente era criança. Eu me lembro quando eu era criança, eu não sei você, mas quando eu era criança, o meu pai me dizia que se eu não passasse na escola, eu não ia ganhar o presente que eu queria no Natal. A roupa que eu queria. Eu sei que roupa, essa é uma questão comum para todos nós receber dos pais na infância. Só que o que eu não compreendia é que o meu pai não ia me dar a roupa como uma troca, mas ele ia me dar a roupa porque se eu passasse, ele estaria se agradando de mim. E muitas vezes na fé cristã a gente confunde isso também. A gente acha que santidade é uma troca que eu faço com Deus, como quando a gente era criança, a gente achava que obedecer era uma troca que a gente fazia com os nossos pais, mas não é questão de uma troca. Você que é pai entende muito bem, muito melhor do que eu isso. Eu ainda não sou, mas eu sei muito bem, por todas as conversas mais íntimas que eu tive com meu pai, que quando ele falava isso para mim é porque ele esperava se agradar de mim, ele esperava ter orgulho de mim. E não uma barganha, não uma troca. Quando eu vivo santidade, quando eu obedeço, Deus tem orgulho de mim, Deus se agrada de mim. Ele não vai deixar de me amar se eu viver uma vida errada, mas quem perde sou eu. Quem deixa de ganhar sou eu, quem deixa de receber sou eu. Porque é um erro que me condena. Na vida, quando a gente vira adulto, a gente entende melhor isso. Que saindo do teto dos nossos pais, as atitudes que a gente toma erradas na vida, as escolhas erradas que a gente faz, prejudicam a gente. Não é simplesmente uma questão de eu deixar de receber, mas eu errando, eu estou me prejudicando. Eu estou me fazendo mal. Quando o povo deixava de obedecer a Deus em Levíticos, tinham algumas leis que diziam sobre questões sanitárias. Alguns morriam de doença de saúde, porque não obedeciam a Deus. Estavam se prejudicando. Eu estou morrendo pouco a pouco quando eu deixo de viver santidade, porque as minhocas que esse mundo coloca na minha cabeça estão me levando para o inferno, estão me afundando em crises.
Eu tenho 26 anos de idade na igreja e na terra, na face dessa terra. E eu sei que toda vez que eu entreguei a minha mente para o pecado, toda vez que eu entreguei o meu coração para o pecado, eu sofri para voltar ao caminho que o Senhor queria que eu estivesse. E não foi diferente aqui com esse povo. Para que eles voltassem ao caminho que Deus queria que eles estivessem e compreendessem, precisaram receber picadas de cobras venenosas. Quantas vezes mais a gente vai precisar caminhar em sofrimento na nossa vida para entender que santidade e obediência me leva para um caminho de paz, de amor, de gozo, de felicidade. Eu me sinto completo. Eu deito a minha cabeça no meu travesseiro à noite e vou dormir em paz. Quando o salmista diz em paz me deito logo, pego no sono, é porque ele sabe que vivendo com o Senhor e para o Senhor, ele não deve nada a ninguém. Quando eu peco instintivamente, o que o autor aos Hebreus diz? Que Deus ele colocou a lei dele no nosso coração, no nosso intelecto. A lei de Deus está intrínseca no ser humano. Às vezes o cara nem vive na igreja, às vezes o cara se denomina ateu porque não conhece a Deus. Só um parênteses antes de continuar essa situação. Lá em Petrópolis eu morava num pequeno condomínio de casas. E o meu vizinho Mateus, ele dizia que era ateu. E eu fiz uma pergunta um dia que fez um nó no cérebro dele. Eu disse assim: Mateus, você disse que não acredita em Deus, né? Eu aposto que é porque você nunca teve nenhum contato com Ele. Aí ele falou: lá vem história de igreja, negócio de relacionamento com Deus. Eu falei: então me responde o seguinte: antes de me conhecer, antes de me ver, de me tocar, de ter um contato comigo, você tinha ideia que eu existia? E ele falou: não. Eu disse para ele exatamente assim: você diz que não crê que Deus existe, você não tem a mínima noção porque você nunca teve um contato com Ele. A partir do momento que você me viu pela primeira vez, você me conhece, porque você teve um contato comigo. E voltando para o que eu falava, muitas vezes a falta do contato com Deus é o que faz que a gente vive dessa forma. E a gente não entende, a gente não compreende, a gente se lança. Mas como Paulo disse, a lei de Deus, ela está intrínseca no nosso coração e na nossa mente. E quando Paulo ele fala isso, serve até para um ateu que está lá fora, que não faz ideia que Deus existe. Por que serve até para um ateu? Por quê? Eu vou te explicar. Porque quando você erra, conhecendo a Deus ou não, e eu sei que aqui tem pessoas que não foram criadas na igreja, como eu, mas conhecendo a Deus ou não, quando você erra, você se sente mal. Quando você erra, tem algo lá na sua consciência, lá no fundo da sua consciência, que te diz: ele não faz isso, você está errado. Lá no fundo da consciência do homem, ele tem a lei de Deus. E é por isso que até quando eu não sirvo a Deus, a minha consciência pesa quando eu erro, quando eu cometo um pecado. É claro, depois de um tempo cometendo esses erros, a minha consciência é cauterizada. E o que significa isso? O meu coração se acostuma com aquele sentimento de dor e de amargura. Aquele sentimento de que eu sei que eu estou fazendo uma coisa que eu não devia fazer. E quando eu repito várias vezes aquele comportamento, eu me acostumo ao sentimento de dor, eu me acostumo ao sentimento de acusação. Mas entenda uma coisa, esse sentimento de acusação é porque você não está vivendo, é porque eu não estou vivendo. Ele vem quando eu não vivo de acordo com o que Deus deseja que eu viva. Porque quando eu vivo de acordo com o que Deus deseja que eu viva, a minha mente nunca vai ser acusada, o meu coração nunca vai ser apontado. Eu vou deitar com a minha cabeça no travesseiro e vou dormir em paz. Porque a palavra de Deus diz, até lá em 1 João diz assim, olha só o que a palavra de Deus diz: amado, filhinhos, não pequei, mas se pecar tem um advogado. E eu só sei disso, eu só vivo isso quando eu vivo na presença de Deus. Quando eu tenho meu coração em Deus, quando eu busco fazer o que é correto. Hoje eu fui gravar um vídeo institucional à tarde aqui na igreja, e aí o videomaker falou assim para mim: fala sobre o fundamento da tua igreja, para as pessoas saberem quando o comercial começar. E eu falei: santidade como estilo de vida. E ele corrigiu a minha fala, corrigiu a minha frase. Ele disse: se tu falar isso, todo mundo vai pensar que ele só tem santo.
E Deus me inspirou para falar algo que puxa para a realidade, né? Que fica não preto e branco, mas com colorido bem definido. Buscamos santidade como estilo de vida. Nós buscamos a santidade. Você está aqui hoje porque, querendo ou não, inconscientemente ou conscientemente, você busca a santidade. Você busca ter uma vida correta. Você busca aprovação. Você busca paz. Você busca tranquilidade quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. Você busca uma vida irrepreensível. E quando Deus ele reconhece que você está nessa busca, Ele te entrega essa paz. Ele te entrega essa harmonia. Ele tranquiliza o teu coração e a tua vida. Glória a Deus. Em Números, o terceiro cenário é esse. O primeiro cenário é a contagem, o recenseamento. O segundo cenário é a nuvem que Deus coloca para dar direção ao povo. E o terceiro cenário é o cenário de perdão. Deus tinha dado tudo para esse povo. Deus tinha entregado tudo na mão desse povo. Eu costumo brincar por onde eu vou, quando eu dava aula de Pentateuco no seminário, eu costumava falar para os seminaristas que o maná era como sorvete, porque de fato a palavra diz que ele teria que ser raspado da terra, ele tinha um aspecto de floco de neve. No original, quando você lê, fala exatamente isso. Eu de brincadeira fazia um trocadilho e dizia: rapaz, olha como Deus é bom, o povo estava andando no meio do deserto, debaixo do sol quente, e Deus faz cair sorvete do céu. Eu vou reclamar de um Deus desse? Por nada, né? Mas Deus tinha feito tudo um pouco mais para o povo. Deus tinha realizado o possível e o impossível para aquele povo viver uma vida confortável no deserto. E o povo, tome, se dava a reclamar o dia inteiro de Deus, de Moisés, de tudo, comendo o que alimentava a vida deles de fato, comendo o melhor dessa terra, comendo o bom que vem do céu. Olha o que eles falam aqui ainda. Você nos trouxe do Egito para cá para que a gente morra de fome no deserto, onde não há pão nem água. Entenda, amados, quando a nossa alma está insatisfeita, quando a nossa alma está impaciente, é porque nos falta reconhecer que o alimento que nos alimenta de verdade não são as coisas dessa terra. Que o que nos faz felizes de verdade não são as coisas dessa terra. O que te faz feliz de verdade, o dinheiro não pode comprar. O que te faz feliz de verdade é ter a presença de Deus na sua vida. Esse povo fechou os olhos para isso. Esse povo fechou os olhos para essa realidade. Então por isso que eles se colocaram a reclamar bastante. Porque eles pensavam que era tendo aquilo de volta que eles iriam ser felizes, tendo a carne e o pão que eles comiam no deserto, no Egito. Mas é aí que Deus fala para nós: espera só mais um pouco, e quando a minha presença te encher, quando você for cheio do Espírito, nada vai te faltar. Você vai ser feliz, você vai ser pleno, ser completo. Mas aquele povo não se deixou ser tomado pela impaciência. Igual criança quando vai no mercado com o pai. Eu quero me dar. Até levar um tapa, né? Ou na cara ou na mão. Eu já levei muito. Tinha uma época da minha vida que toda vez que o meu pai ia no mercado, eu queria sair do mercado com o carrinho da Hot Wheels. Imagina. O homem ia ficar pobre, só com os carrinhos de R$5 na época. Ele me dava um tapa ou na mão, ou a minha mãe vinha e me dava um tapa na cara, para eu calar minha boca e ficar quieto. E como um bom pai, o tapa na cara que Deus deu para esse povo, nesse povo aqui no deserto, foi a permissão de que essas cobras venenosas viessem e atingissem o arraial delas. E aí talvez você olhe e pense: meu Deus, mas como Deus é mau. Meu irmão, se você sondar o coração do povo nessa situação aqui, se você olhar para o coração e para a intenção desse povo, como Deus é mau nada, como esse povo é mau. Amém. E Deus ainda liberou perdão. Sabe quais foram aqueles que morreram por não olhar para a serpente? Os de coração duro. Os de coração duro morreram porque não quiseram olhar para a serpente. Deus colocou uma serpente no meio do arraial. E se você for lá para Gênesis, o que representa a serpente?
a escória da raça humana. Por que Jesus vai pisar a cabeça da serpente? Porque Jesus vai derrotar o poder do pecado. A serpente representa o poder do pecado. E o que a palavra de Deus diz, amado? Que Jesus se fez pecado. Então por isso que simbologicamente Deus pega a serpente para representar o que Jesus faria e coloca no meio do arraial. Você não está entendendo? Oh glória, você não está compreendendo. Preste atenção no negócio, amado. A serpente representa a escória do mundo. A escória do mundo é o pior do pecado. A palavra diz que Jesus se fez pecado. E para representar o que Jesus faria, Deus pega uma serpente, coloca numa estaca de madeira, uma serpente de bronze, para representar que quem olhasse para aquela serpente seria curado, seria livre, seria liberto. E um dia Jesus apareceu no meio da humanidade e disse: olha, assim como aquela serpente, quem olhar para mim receberá libertação, receberá perdão, receberá amor. Amor verdadeiro. O amor, o perdão verdadeiro, ele transforma. O perdão verdadeiro não me deixa como estou. O primeiro índice de transformação, o primeiro aspecto de transformação que eu enxergo nesse texto é que quem olhava para a serpente era curado automaticamente. Amém. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei como você entrou aqui, como está o teu relacionamento com Deus, mas se nessa noite, não é uma palavra minha, não é uma profecia que eu estou te entregando, é a Bíblia. Sabe a Bíblia? A palavra do próprio Deus, a profecia de Deus para a humanidade. Se nessa noite, não importa como você entrou, se você olhar para Jesus, assim como esse povo olhou para a serpente, você vai ser curado. Se você olhar para Jesus, você vai ser perdoado. Se você olhar para Jesus, você vai ser liberto do pecado. Porque a palavra, eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz que quem olha recebe transformação. Quem recebe esse perdão recebe transformação. O povo diz para Moisés: Moisés, a gente pecou contra ti e a gente pecou contra Deus. Nos perdoa. Precisamos de perdão. Nós precisamos de perdão para seguir em frente. A consciência deles caiu. É por isso que eu tenho falado tanto com a igreja, para a gente orar por consciência de pecado. Quando a gente orar por consciência de pecado, convicção de pecado, se Deus atingir esse quarteirão aqui, com convicção de pecado, todas as pessoas que moram ao redor da nossa igreja vão bater aqui na nossa porta. Porque convicção de pecado, convicção de erro, traz o homem para implorar aos pés de Cristo perdão. Convicção de pecados, convicção de erro, traz o homem de joelhos para olhar para a cruz. Assim como a convicção do erro, quando eles tiveram convicção do erro que eles haviam cometido, isso os colocou de joelhos, humilhados, a olhar para essa cobra, essa serpente de bronze, porque eles precisavam. Todos os dias, o que me leva a viver debaixo da transformação desse perdão, porque esse perdão não te transforma para amanhã você ser escravo do pecado de novo, mas o que me leva e o que pode te levar à luz da palavra de Deus é olhar para a nossa necessidade todo dia. Meu irmão, todo dia eu preciso de Jesus. Todo dia eu preciso olhar para a cruz, porque na cruz, quando eu olho para a cruz, eu sei o que eu deixei lá. Eu sei o que me levou até lá. Quando aqueles homens olhavam para a serpente de bronze, eles sabiam que era a reclamação, a impaciência deles que levaram eles para aquele caos de ser picados por serpentes. E o veneno daquela serpente foi deixado na haste daquela serpente de bronze. Quando você olha para a cruz, o veneno, ele significa algo que tem o poder de danificar biologicamente o corpo, a matéria da pessoa, a saúde da pessoa. Nessa simbologia que o Senhor nos entrega, o veneno é o pecado. E quando eu olho para a cruz, como esse povo olhou para a serpente de bronze, o veneno, o pecado, perde o poder, perde a ação na minha vida. Aquilo que antes tinha efeito
biologicamente falando, sobre os corpos, sobre as correntes sanguíneas daqueles homens que poderiam tampar os acessos de sangue das veias daqueles homens. Biologicamente falando, não teve efeito mais quando eles olharam para aquela serpente de bronze. Quando eu olho para Jesus, todos os danos colaterais, tudo que o pecado e os seus efeitos podem causar de destruição na minha vida, não tem efeito mais. Não importa até onde eu pequei, não importa até onde eu fui, as pessoas erram, é por isso que o perdão existe. Mas o perdão te transforma, o perdão não te deixa como você está. Se você está vindo para a igreja sucessivamente e nada mudou na tua vida, deixa eu te falar uma verdade, irmão, e em amor, porque eu te amo, eu amo você, eu amo vocês. Deixa eu te falar uma verdade, você não se deixou receber o perdão de Deus. Às vezes a gente tem medo de receber o perdão de Deus e mudar a nossa vida radicalmente, mas quando ela muda para melhor. Todos os dias você vai ter uma batalha contra o pecado. Todos os dias o inimigo vai tentar rondar a tua mente e o teu ouvido. Todos os dias as propostas de Satanás vão bater na tua porta. Mas todos os dias vai ter um espírito dentro de você que se conecta com o teu, que te ajuda e te segura a não se lançar naquele pecado outra vez. Ele te lembra, ele aponta os seus olhos para a direção da cruz e ele te mostra o que ele faz por ti. Para encerrar, abra sua Bíblia em João 3. João capítulo 3. Quando Jesus, aquele que representa a serpente, João 3, a partir do versículo 14. Como eu tenho falado em todos os episódios da série Vivendo a Bíblia, toda a Bíblia é sobre Jesus. Toda a Bíblia. Em todos os cantos, em todos os livros, em todos os versículos, em todas as simbologias da Bíblia eu vou encontrar Jesus. Porque a Bíblia é sobre Jesus, é a história de Jesus. João 3, versículo 14. Todo mundo conhece o 16. Mas o 14 deveríamos também conhecer. Já te explico por quê. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Aqui Jesus estava dizendo: olha, a serpente é símbolo de maldição. Por você, por amor a você, eu me faço maldição, para que você receba a vida, para que você receba o meu perdão. Sabe qual é a diferença do perdão de Deus para o meu perdão? Quando você comete um erro contra mim, você vai me pedir, você vai dizer para mim: olha, me perdoe, e eu vou te dizer: eu te perdoo. Só que eu não vou esquecer instantaneamente aquele sentimento, vai ser um processo, não é verdade? Todo ser humano é assim, vai ser processual. Agora o perdão de Deus é diferente. Na hora que você diz para ele: me perdoe, e ele diz: eu te perdoo, e ele esquece tudo. Porque Deus tem sentimentos perfeitos. Deus não sente como o homem. O amor de Deus não é como o amor do homem. Porque Deus, ele não habita no tempo e nas condições que o tempo humano limita os nossos sentimentos a viverem. Eu sou limitado à cronologia. A palavra cronologia vem de cronos, e cronos é o tempo do homem. A cronologia ele limita a lembranças, a histórias. Deus vive na eternidade, a eternidade está acontecendo o tempo todo. Então quando você pede perdão, ele te perdoa. Ele não lembra, ele esquece. Só que quando ele libera o perdão sobre a tua vida, e você recebe o perdão real dele, a tua vida muda. Porque como eu disse no início da pregação, o meu perdão para você não gera efeito nenhum na tua vida.
mas o perdão de Deus arranca o veneno do pecado das tuas veias. Arranca literalmente. Irmão, eu sei a vida que eu vivia antes de ter um encontro com Jesus. Eu tenho 26 anos e fui criado na igreja, mas um dia na minha vida eu tive um encontro com Jesus. Eu tinha 16 anos de idade e eu tive um encontro com o Senhor. Bêbado, numa festa com amigos da escola. Amigos. Quem te leva para o mau caminho não é teu amigo. Bêbado, o Espírito Santo me fez dizer: você nunca mais vai tomar isso. E de fato eu nunca mais experimentei daquilo. Porque naquele momento, ainda com toxinas dessa terra, com variantes químicas que alteram o meu humor, a minha personalidade, ainda assim, Deus liberou o perdão do céu sobre a minha vida. Naquele momento eu falei: nunca mais eu vou fazer isso. Eu recebi o perdão de Deus. No outro mês eu já estava pregando em conferência de adolescente, ganhando almas para Jesus. Por quê? Porque eu sou falso e vesti uma máscara? Não! Se eu tivesse vestido uma máscara, eu não estaria como eu estou até hoje. Porque Deus mudou a minha vida. Porque Deus mudou a minha história. Porque o perdão do Senhor me alcançou. E o perdão do Senhor é instantâneo. Na hora Ele muda a tua vida. Eu te digo, você pode desconfiar de pessoas que dizem receber o perdão de Deus, de uma hora para outra mudam, mas na semana que vem estão pecando de novo. Aí você pode desconfiar. Esse cara não recebeu o perdão de Deus. Alguém que recebeu o perdão de Deus muda de história, muda de vida, muda de destino. O meu destino foi transformado naquele dia. A minha história é pouco. Testemunho do meu pai. Meu pai, com 21 anos de idade, drogado, foi até a casa de uma colega dele que era filha de um presbítero. E aquela colega dele falou para ele: Jair, você pode mudar de vida. Deus pode transformar a tua história. E ele estava virado na cocaína. E ali o Espírito Santo tocou o coração dele. Era semana de carnaval. Meu pai não perdia uma semana de carnaval. E ela convidou ele para ir no culto sábado, à noite, culto dos jovens. Igual a gente tem o culto Move aqui. Se você está assistindo pelo YouTube no sábado, no sábado, vem para o culto Move, 19 horas. Ô glória. E aí meu pai falou assim, drogado, ele falou: só se chover. E naquele dia, naquela manhã de sábado, amanheceu um sol do tamanho do céu de Pelotas. Só que deu 4 horas da tarde, começou a chover. Ele se lembrou daquela palavra. Naquele dia ele foi para o culto. E quando ele chegou lá, ele chegou atrasado. Mas ele disse que tinha um coral de jovens que cantava de uma forma tão celestial, que quando ele viu, ele nem se deu por si, ele estava de joelhos, lá no chão, entregando a vida dele para Jesus. 3 meses depois, ele era o líder daquela juventude. Porque ele colocou uma máscara e do nada passou a viver o que ele não era? Não, porque ele recebeu o perdão de Deus. O perdão de Deus é instantâneo. O perdão de Deus muda a tua vida, mas muda de verdade. Não é história, não é conversa. Não é aquele irmão que tu conhece que está há 2 anos na igreja, 2, 3, 4 anos em tratamento com o pastor, não. É aquele irmão que todo mundo olha para ele e fala: olha, é fulano. Ele vivia assim, assado. Matava, cheirava, bebia, batia na mulher, traficava. Olha o que Deus fez na vida dele. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o perdão de Deus, há uma simples atitude que você pode tomar, de olhar para Jesus. O perdão de Deus pode mudar a tua história. O perdão de Deus pode alcançar o teu coração como você está e mudar o teu destino. Eu não tinha futuro nenhum na minha vida, apesar de ter só 16 anos. Meu pai vivia falando: eu estou preocupado com o futuro desse garoto, eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai ser da vida dele. Eu não sei se ele vai conseguir um dia fazer uma faculdade. Eu não sei se ele vai conseguir se formar no ensino médio. Porque eu vivia exatamente desse jeito. E quando o perdão de Deus me alcançou, tudo na minha vida e na minha história mudou.
Talvez você tenha até sucesso diante dos olhos dos homens, mas você vai ter muito mais do que isso, entregando a sua vida, o seu caminho e o seu coração a Deus. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, e o melhor e o mais Ele fará. Sabe o que a palavra caminho significa ali naquela passagem? Coração, vereda. Entrega o teu coração ao Senhor, e o mais Ele fará. Se coloque de pé, eu quero orar por você.